Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Hoje nós daremos início à aula 5 de membrana celular. Hoje nós discutiremos um pouco dos componentes e as propriedades da membrana celular. Então, ao final da aula eu vou deixar meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham. Aí já dá para salvar e qualquer coisa vocês podem enviar para mim, certo? Então, vamos dar início. A membrana celular, ela é um componente presente em todos os tipos de célula, seja na célula animal, quanto na célula vegetal. Ela é extremamente fina, ela apresenta 6 a 8 nanômetros de finura, de espessura. Para conseguir ter uma imagem como essa, é necessário um microscópio de varredura, microscópio eletrônico de varredura. Não é aquele microscópio comum, né, que nós estamos mais habituados a ver. Esse componente, né, celular, a membrana celular, que é bem importante, ele é composto de lipídios, proteínas e ainda no anexo dela é possível observar ainda carboidratos. Entre as principais funções que nós podemos destacar da membrana é que ela é um envoltório, é o isolamento. Ela age como um envoltório responsável, né, por isolar todo o material intracelular. Então, ela isola o material intracelular do extracelular. Através desse revestimento, também ocorrem as trocas ou ainda as interações entre esses dois meios. A membrana celular, a principal propriedade dela é a sua propriedade de permeabilidade seletiva. Ela não é passiva à entrada ou permeável a qualquer solução. Então, ela controla a entrada e a saída de substâncias. Então, durante os anos, né, teve um processo de entendimento, né, sobre como funciona a membrana. Em 1972, então, foi proposto o modelo de mosaico fluido. Esse modelo foi proposto uma vez que observou-se que a estrutura dessa membrana se assemelhava muito a um mosaico. Uma grande variedade de proteínas, uma variedade de lipídios e ainda a ocorrência do glicocálice e outros componentes. Além disso, o fluido diz respeito ao movimento, que ela tem um movimento, né? Ela não é paradona ou rígida como a parede celular. A membrana celular, como a parede, desculpa. A membrana celular, ela é mais fluida, né? E aí nós vamos discutir também essa questão da fluidez. Entre os componentes do modelo do mosaico fluido, nós podemos destacar as proteínas integrais, que são aquelas que atravessam a membrana e desempenham diferentes funções determinantes, né, para os sistemas biológicos. Nós também podemos destacar as proteínas periféricas que não chegam a atravessar a membrana, elas ficam mais submersas. E ainda, na classe dos lipídios, nós destacamos os fosfolipídios. Os fosfolipídios compõem a bicamada lipídica, que é uma propriedade extremamente importante da membrana, e o colesterol. O colesterol que confere estabilidade à membrana. E além disso, nós também podemos destacar o glicocálix. O glicocálix nada mais é do que um carboidrato que se anexa pode se anexar ao lipídio, às proteínas, e esse anexo, na verdade, né, ele tem um papel importantíssimo no reconhecimento celular.
Ele é uma molécula extracelular, né? E ele tem um papel extremamente importante no reconhecimento extracelular, certo? Essa composição, ela varia muito a proporção de proteína e lipídio entre os diferentes tipos celulares, né? A proporção é mais ou menos 50%, 50%, ou 60%, 40%. Os tipos de proteínas também variam muito, e lipídios também. Mas como a composição é principalmente por lipídios e proteínas, mesmo que ocorra um carboidrato ali, né, como anexo extracelular, considera-se então que a composição da membrana é lipoproteica, certo? Em relação à bicamada lipídica, formada pelos fosfolipídios, nós podemos trazer que é uma conformação que é uma consequência, né, do comportamento dos fosfolipídios em relação ao meio aquoso. Os fosfolipídios são uma classe de lipídios que apresentam uma formação onde eles apresentam uma cabeça polar, ou seja, uma cabeça que é hidrofílica em relação à água, e caudas apolares, hidrofóbicas. As caudas são compostas por hidrocarbonetos, enquanto a cabeça polar é composta de uma colina, fosfato e um glicerol, certo? Toda essa conformação em relação à água pode gerar diferentes conformações em relação à água. Em relação à membrana plasmática, tendo o meio extracelular e o meio intracelular com água, ele forma, então, a bicamada lipídica, certo? A membrana celular, como eu havia comentado, ela tem uma fluidez, ela é fluida, é conhecida, né, como modelo do mosaico fluido. E cada tipo de membrana tem proteínas e lipídios característicos. Então, uma membrana de uma célula de um hepatócito vai ser diferente de uma membrana de uma célula de intestino, epitelial do intestino. E a proporção de proteínas, o tipo de proteínas também vai variar. O lipídio também vai variar, né? De acordo com o tipo de membrana. E o tipo de membrana, mais pra frente ele vai explicar o que quer dizer com isso, certo? Então, assim, como eu havia comentado, a membrana ela apresenta um movimento, ela não é estática, né? Ela tem um movimento lateral, os lipídios têm essa movimentação, tem a rotação e a flexão. Essa movimentação, ela ocorre nas caudas dos hidrocarbonetos. Então, o que determina, é bem importante para essa movimentação, é a insaturação, o nível de insaturação da cauda, né? Da porção da cauda, da porção hidrofóbica. Outra característica que determina a fluidez da membrana é a presença do colesterol, uma classe importante de lipídios presente nas membranas. O colesterol modula bastante a fluidez dessas células, ele torna a célula mais consistente. O colesterol, ele modula, né, a fluidez na membrana e ele está presente apenas em células animais, certo? Aqui, esse gráfico vai explicar melhor o que a gente quer dizer que o lipídio varia de acordo com o tipo de membrana. Então, numa célula, no caso desse gráfico, nós temos a célula do hepatócito de rato. O hepatócito de rato ocorre, então, a membrana plasmática, né?
que separa o meio extra do meio intercelular, naquela célula, a membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa, a membrana lisossômica, a membrana nuclear e assim por diante. Essas membranas não apresentam a mesma composição. A composição de lipídios nela varia bastante. No caso desse gráfico, que é o caso do hepatócito de rato, o colesterol esteve em maior proporção na membrana plasmática, ou seja, ela é mais consistente, ela é mais rígida, mas isso varia bastante do tipo celular, da função biológica da célula, certo? É só para caracterizar que ela não é estática, ela não apresenta uma composição estática, ela varia bastante, certo? Em relação às proteínas da membrana, também a composição proteica, os tipos proteicos, quais proteínas, né, com funções diferentes, a ocorrência de diferentes proteínas diz respeito também à função biológica da célula em questão e reflete também a especialização funcional dessa célula em questão. No caso, nós podemos trazer alguns exemplos, né, de proteínas, no caso das proteínas integrais, que são aquelas que atravessam a membrana. Nós temos como exemplo as proteínas transportadoras. O exemplo principal que nós temos é a dos íons, né, de potássio, da bomba sódio e potássio, né? Então, a permeabilidade da membrana, ela é impermeável, principalmente uma permeabilidade seletiva, principalmente aos íons e à glicose. E nesse caso, a presença desses canais facilita o transporte e nas próximas aulas a gente vai ver melhor o funcionamento deles e eles são extremamente importantes para o funcionamento biológico da célula. Outra proteína, outra função dessas proteínas integrais é a função de adesão. Entre um exemplo, a integrina, que é uma proteína responsável pela adesão mesmo. Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem também os receptores. Então, são proteínas integrais receptoras. Elas fazem o reconhecimento de moléculas, né? Um exemplo que nós podemos trazer são os receptores de hormônio, no caso a insulina, né? Um defeito, alguma falha nesses receptores pode ser responsável por algumas doenças, no caso a diabetes, né? Que existe um tipo de diabetes que é um defeito, uma falha, né? Nesse receptor, certo? Outra função importante das proteínas integrais é a função que elas podem exercer uma função de enzima. Ela facilita, né, a entrada de outras substâncias, acelerando o processo de geração de produto em relação ao substrato. Então, ela permite que atravesse algum produto e acelerando o processo, certo? E também nós temos as proteínas periféricas. Como nós havíamos comentado, o glicocálice, ele é um receptor de membrana, né? Ele pode agir como um receptor de membrana. Ele está associado principalmente ao reconhecimento celular de moléculas extracelulares. Na verdade, ele também é um componente extracelular. Tanto que, lembrando, né, em relação à composição da membrana, a composição da membrana é lipoproteica. Não se considera esse carboidrato. É porque esse carboidrato está anexado ele é uma extensão da membrana, né? Ele está anexado a ela. Então, como nós já vimos, ele é uma molécula extracelular. Ele reconhece moléculas extracelulares.
E, assim, ele desempenha um papel importantíssimo. No caso, um dos exemplos que nós podemos trazer é o reconhecimento dos antígenos, né? O antígeno O tem determinada composição, o antígeno A tem outra, e toda essa diferenciação e reconhecimento é realizado através dessa diferença de composição de glicocálice. O mesmo ocorre no reconhecimento de uma infecção, no processo inflamatório, processo de resposta do sistema imune a uma doença, a um corpo estranho, seja vírus, bactéria. Existem doenças também como o vírus da AIDS, né, o HIV. Ele reconhece a célula, né, específica do sistema imune que ele através desses receptores presentes no glicocálice, certo? Também nós temos as especializações da membrana. A principal, né, a mais que nós podemos destacar entre as especializações da membrana são as microvilosidades. As microvilosidades ocorrem em células epiteliais, né, do intestino. Elas são adaptações, né, do citoesqueleto que aumentam a superfície de absorção dos nutrientes nesses tecidos. Ela desempenha um papel importantíssimo, uma vez que ela aumenta a absorção de nutrientes, aumentando a capacidade do intestino e do seu funcionamento. Nós também podemos destacar a junção de adesão ou junção aderente, que ela impede a passagem de líquidos entre as células. Então, nós temos duas células, elas se ligam através dessa junção de adesão e através delas não tem como passar líquidos, né? Ela torna essa barreira estável. Nós também podemos destacar outra ligação, que são imagens, nós temos imagens. Então, aqui as microvilosidades, que aumentam a superfície, né, de absorção. Os desmossomos, que se ligam fortemente uma a outra, são especializações também. E as junções comunicantes, que são canais, né, aqui, canais de troca entre as duas células. Nos animais, ele é conhecido como gap ou junção comunicante. No caso das plantas, são os plasmodesmos, certo? Tá? E aqui é mais ou menos isso que a gente tem sobre as membranas. Então, o mais importante é lembrar sobre a bicamada lipídica, qual é a conformação, né, dos fosfolipídios, então a porção hidrofílica voltada para o lado da água, né, que ele é ok com a água, hidrofóbica, a porção apolar, né, voltada para dentro, que forma a bicamada lipídica. E também é importante lembrar que cada proteína desempenha uma função importante nessa membrana. E algumas atravessam e tem uma função que seja de transporte, que é a próxima aula, né? Que nós vamos discutir melhor. Então, destaquem bastante essas questões. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail aqui, que está no vídeo. E fiquem em casa, se cuidem e fiquem bem, certo? Obrigada!